E aí pessoal, eu sou o Lucas. Eu sabia. E eu sou o Jonatas. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. Hoje nós temos mais um convidado especial, este grande homem. Não digo que é amigo, né? Porque acho que amigo já passou. Já foi há muito tempo já. Mas ele é o nosso convidado para a gente poder recapitular a primeira lição desse trimestre. Ele é diretor jovem. Fala um pouquinho aí, se apresenta aí. Não sei Tá, quem meu tá nome é apresentando. Jonatas. Tá, o que é que eu falo? Eu sou Fala diretor aí sua jovem, tá? função. Eu sou diretor jovem na Igreja Adventista Central de Osasco. Eu já tô atuando aí há quase um ano aí. Tá, o que mais pra falar? Eu sou professor de matemática, Coitado. trabalho na rede. O que mais? Você que manda. Tá, vocês que vão me Então, direcionando beleza. aí, Então, beleza. como a gente mostrou na semana passada, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente vai mostrar que a lição desse trimestre, estamos falando aí de liderança, né? E nada melhor como a gente poder falar com um líder jovem, né? O cara que está na liderança lá dos jovens da igreja. E a gente chamou ele para poder participar da nossa recapitulação. Então vamos que vamos. Antes de a gente começar a recapitular, a gente vai deixar aquele 1 minuto clássico para você fazer a sua oração, para você se preparar para a gente poder recapitular essa lição de número 1 do último trimestre de 2019. Então, está rolando 1 minuto para você. Vamos então para a gente poder fazer a nossa recapitulação da lição de número 1, que tem como título, fala o título para a gente de convidado. Chamado, oração e propósito. Chamado, oração e propósito é o título da primeira lição desse trimestre. E não tem mais um verso bíblico específico, nós temos um capítulo específico. Qual que é o capítulo da semana? Neemias 1. Então leia Neemias 1, tem 11 versos, se eu não estou enganado. Então é um negócio bem rapidinho, dá uma lida. Neemias 1. Também não tem prévia da semana, essa lição nova, tá? Então não tem um resumo que a gente fazia. Mas a gente vai desenrolando aqui por isso que nós temos um convidado. Então, como diretor jovem, eu quero fazer uma pergunta. Também ouvi a opinião de todos, não só do diretor, mas de todos que estão assistindo também. O que você acha que um líder precisa ter? Um líder segundo o coração de Deus deve ter. Primeira coisa, um líder ele tem que ter disposição, né? Porque você atuar na liderança, principalmente num cargo de igreja, você tem que ter disposição para fazer aquilo. Segundo, você tem que ter paciência, pois a gente se depara com muitas dificuldades, muitas barreiras e muitas vezes muita vontade de desistir. Então o líder ele tem que ser paciente, ter disposição e estar sempre pronto a cumprir o chamado. Sim. Né? Vamos fazer um negócio, cada um fala uma. Beleza. O que o líder tem que ter? Vamos lá, quem começa? Sabia. O que o líder tem que ter? Uma característica, a gente vai fazendo. Paciência. Paciência. Tá? Disponibilidade. Tem que ter contato com Deus. Ânimo. Tá. Minha vez? Deixa eu ver. Comprometimento. Tem que ter amor. Vai continuar. Até onde lembrar aí. Ela já esqueceu. Não sei. Um propósito? O líder tem que ter várias coisas. Tudo isso que o Jonas falou, paciência, disponibilidade, enfim. E uma coisa é essencial, né? A pessoa ela tem que estar com o coração aberto ao Espírito Santo. Sem isso ela não consegue caminhar em nada.
Porque, bom, um líder é o que a gente falou hoje de manhã e é muito importante, porque se um líder ele não tem um contato com Deus, ele se torna um chefe. Né? Sim. E a liderança, a diferença entre líder e chefe é que um líder ele faz junto, ele tá lá e ele guia mesmo. O chefe é aquele cara que manda, que ele pede, ele ordena. Isso é um chefe. E Deus não levanta pessoas para serem chefes. Deus levanta pessoas para serem líder, para ir junto. Você vê Moisés, foi um líder. E Moisés ele não ficou lá no palácio falando, agora o povo vai por ali. Agora o povo vai para cá. Cara, Moisés estava junto lá no deserto. Ele passou 40 anos no deserto junto com o povo. Né, fazendo. Ele era líder. Ele estava no mesmo patamar. Só tinha uma função maior, uma função diferente do que os outros. Né? Mas por isso que um líder, se Moisés não tivesse contato com Deus, muito provavelmente ele ia fazer as coisas do jeito dele. Eu quero que seja assim, vai ser assim. Né? E você não cultiva os frutos do Espírito. Né? Você não cultiva essa mansidão, domínio próprio, amor nas palavras, nas ordens que você dá. E eu acho que é essencial também o líder estar em contato com Deus, né? Para que ele faça uma boa liderança, para que ele seja usado. Né? Como eu disse, um líder ele sempre vai ter grandes barreiras e dificuldades. E se ele não tiver esse contato com Deus, ele vai fracassar em tudo. Então ele precisa ter esse contato com Deus para saber lidar com essas dificuldades que vão surgir no meio do caminho. Sim. E a gente pega, como diz a lição, o exemplo de Neemias, né? Tratando de Neemias. Tá lá, dá uma lida no capítulo 1, você vai ver isso. O capítulo 1 de Neemias mostra como que foi a reação de Neemias depois que ele descobriu que o povo estava com dificuldades, né? Que o povo estava sofrendo. Está lá em Neemias, consegue abrir aqui está aberto na outra. No livro de Neemias, no capítulo 1, no verso 3. Né? O capítulo 1 inteiro, ele vem mostrando a reação de Neemias quando ele soube da situação do povo, né? Quando ele soube dos problemas que o povo tinha enfrentado. Né? Que reação foi essa? Está no verso 3 do capítulo 1. Manda aí. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Então, a Bíblia diz que estava em grande miséria e desprezo o povo, a cidade estava derrubada, estava destruída. E Neemias ouviu isso e ele ficou muito amargurado. A lição, a Bíblia, né, e a lição, ela deixa mais explícito aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui onde foi que está marcado. Mas que Neemias, aqui está falando, quando Neemias ouviu esse relatório de como estava o povo, Neemias ele chorou, lamentou, jejuou e orou. Então, Jeremias ele se importava com a condição das pessoas que eram lideradas por ele. Né? Ele não ficava só no posto dele lá mandando as pessoas fazerem. Ele se envolvia com as pessoas a ponto de ele sentir a dor que elas estavam sentindo. Né? As dificuldades que elas estavam sentindo. E a gente vê que Neemias sentiu isso. Continua lendo o capítulo 1 de Neemias. Você vai ver como Neemias está angustiado, como ele ora. Né? E outro ponto muito importante que você pode responder melhor, eu acho que um líder ele deve orar por aqueles que ele lidera. Né? Talvez pessoas, ministérios, departamentos e tal. E como Neemias fez, Neemias suplicava a Deus pelo perdão, suplicava ajuda pelo povo. Ele não estava sofrendo isso. É interessante. É uma questão de empatia também, né? Sim. Você se preocupar, né? Por exemplo, além do fato de exercer um cargo de liderança na igreja, eu tenho uma liderança mais pessoal, que na questão de eu ser professor, Sim. lidar com vários alunos, é a mesma coisa. A questão da empatia, da preocupação. Então, a Bíblia ela traz essa ideia, né? Que o líder é aquele que se preocupa com aqueles que estão ao seu redor. Se preocupa no sentido tanto espiritual, no sentido da empatia, se colocar no lugar. Isso acho que é um ponto muito importante que você tocou aí. Neemias ele sentia pelas pessoas. Né? Ele orava pelas pessoas, ele sentia pelas pessoas, ele suplicava a Deus em nome de outras pessoas. Né? Ele se envolvia com aqueles que ele liderava, porque ele era um líder.
Ele não era um chefe, ele era um líder, né? E ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. Então ele era um mediador entre Deus, as ordens de Deus e o povo de Deus, né? E isso mostra que ele tinha um contato com Deus. Isso fez com que ele exercesse uma boa liderança, que ele conseguisse se destacar espiritualmente falando, biblicamente falando. A gente vê que Neemias ele é tido como um exemplo, assim como Esdras também é tido como um exemplo. E Neemias ele é muito interessante porque ele orava pelas pessoas, pelo seu povo, né? E como a gente estava falando, Neemias ele não sofria aquilo que o povo estava sofrendo. Ele não estava vivendo aquela miséria. Ele não estava vivendo numa cidade destruída. Ele não vivia aquilo que o verso 3 mostrou. Ele tinha uma outra realidade. Só que ele sentia, porque ele se incomodava com a situação na qual o povo se encontrava. Ele não gostava de ver o povo na sua situação, né? Isso mostra que ele era um líder e não um chefe, né? Que tem uma grande diferença. Outro ponto muito interessante que trata de liderança é a questão da honra. É a questão do ego, né? Eu acho que você pode dizer isso, você pode, sei lá, comentar mais sobre isso, porque quando a gente é posto num lugar de liderança, no comando de algo, nós tendemos a nos sentir melhor. Principalmente quando alguma coisa dá certo, todo mundo começa a te elogiar, Exato. mas você sabe que aquilo não tem a ver com o seu esforço em si, mas foi Deus que guiou e fez com que aquilo acontecesse. Sim. Mas as pessoas elogiam tanto que a tendência é inflar o nosso ego. E a gente tem que estar bem atento a isso, senão a gente cai. O trecho que a lição trouxe aqui, fazendo relação com Neemias, evidentemente, é o seguinte, ó. O líder que é dirigido pelo Espírito Santo não inicia uma tarefa pensando em obter glórias para si, mas com a certeza de que tem uma responsabilidade a cumprir. Então, o papel da liderança dentro da igreja, principalmente, a gente pode jogar isso para a empresa, para a escola, para a faculdade, sei lá, para a família, pode. Mas principalmente dentro da igreja, onde a obra é para Deus, né? A liderança, os cargos de liderança dentro da igreja, muitos deles são muito reconhecidos, mas a grande questão, o nosso grande desafio como cristãos verdadeiros, é a gente não almejar esses cargos para a gente ser famoso. Seja um cargo de diretor jovem, seja um cargo de diretor de música, seja um cargo de pastor, seja um cargo de filho de pastor, sei lá, esposa de pastor, mãe de pastor, sei lá. Tudo isso são cargos, tudo isso são posições que a gente ocupa, eventualmente a gente ocupa. E o grande desafio é a gente não deixar que isso nos orgulhe. Que a gente pega as coisas para nós e a gente começa a achar que nós somos bons, né? Que somos excelentes, que somos bons cristãos e aí ferra tudo. E quais vocês acham que são os grandes desafios da liderança? Desafios, a gente falou do que o líder tem que ter. Agora você vive na pele. Tá. Os desafios da liderança. Os desafios, o primeiro, você ter pessoas do seu lado. Né? Ou melhor, montar a sua equipe, eu acho que é um grande desafio. Né? Porque, infelizmente, nem todos estão disponíveis. Né? Então, acho que o primeiro desafio é esse, você ter pessoas que pensam a mesma coisa que você, está do seu lado. O segundo desafio é você tentar mostrar para as pessoas que aquilo que você está fazendo tem um objetivo, que muitas vezes as pessoas interpretam de outra maneira, né? Que isso acaba sendo muitas vezes uma barreira. Né? Um terceiro desafio é você sempre se manter com uma espiritualidade, né? Sempre apegado a Deus, porque quando a gente está no cargo de liderança, vem muitas tentações, vem muitas coisas que tendem a nos afastar de Deus. O próprio orgulho. E então, um grande desafio é esse também, se manter a ponto de estar no cargo de líder dando exemplo para as pessoas. É um outro desafio. E como que você acha que você vence esses desafios? Vencer os desafios é a partir do momento que você pede a orientação de Deus e está pegado a Ele. Perfeito. Eu acho que não tem outro método, outra forma de resolver porque esse tipo de a situação. ideia é que o líder, ele tem que ser como foi Neemias, como foi Moisés, como foi Esdras, como foi tantos homens e mulheres. O grande desafio do líder, o grande propósito do líder é ser uma mediação, sabe, entre o povo de Deus e Deus. Sim. Sabe? Fazer essa ligação.
Por isso que tem que estar conectado. Porque se você não está conectado com Deus, você não consegue cumprir uma missão que o agrade, da forma que Ele planejou. Porque você começa a fazer do seu jeito, do jeito que você acha, você começa a bater cabeça, aí você não desenvolve os frutos do Espírito, você não tem mansidão, você começa a brigar com as pessoas que são contra você. E aí desanda tudo e vira uma bola de neve. Por isso é essencial, evidentemente, um líder, principalmente dentro da igreja, estar conectado com Deus, né? Para que cumpra a missão dele aonde que Deus mandar, aonde Deus colocar essa pessoa, né? E o que nós temos que nos lembrar, se você é líder, o Jonas que é líder, que nós temos que lembrar que Deus é um Deus, como disse a lição, é um Deus poderoso e é um Deus bom. É um Deus que pode fazer milagres, é um Deus que pode tocar corações, é um Deus que pode dar ideias, é um Deus criativo, digamos assim. E Ele é um Deus bom, é um Deus que perdoa, é um Deus que ajuda, e é um Deus que está disposto a usar os seus líderes para salvar outras pessoas. Né? Deus é um Deus que quer usar pessoas para salvar outras pessoas. E por isso Ele levanta líderes. Né? E para a gente poder fazer um fechamento, então um grande líder, um bom líder é aquele homem ou mulher que está conectado com Deus em primeiro lugar, né? E aí ele passa a se importar com as pessoas, ele passa a orar por aqueles que ele lidera, né? Ele começa a reconhecer as dificuldades, as necessidades das pessoas que ele lidera, né? Necessidades espirituais, necessidades físicas, necessidades emocionais. Do tempo que a gente vive, isso é muito importante, principalmente no Ministério Jovem, né? Porque, cara, emoção, depressão é o que está em alta hoje em dia, infelizmente. E é um dos grandes desafios que a modernidade trouxe para a igreja. É cuidar disso também. É tomar cuidado com as pessoas que estão ao redor, entender as suas necessidades. E, lógico, quando você está conectado com Deus, Deus te dá uns sinais. Ele te dá uns toques, Ele te ajuda a entender essas coisas. Você entender a necessidade dessas pessoas, que foi também que a lição do último trimestre tratou muito disso. De se importar, de se disponibilizar para ajudar quem precisa, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja emocionalmente. E isso faz parte do líder também, né? Então, se você não ocupa nenhum cargo de liderança, que a gente viva todas essas características hoje, para que se Deus nos levantar um dia, para que a gente seja líder, né, a gente tenha uma vida ao lado dele, né? Que a gente não precisa se preparar tudo de novo e começar a nossa vida espiritual do zero. Que a gente viva isso hoje, para que a liderança seja uma consequência, seja um resultado, né? Onde Deus nos coloque lá para a gente poder fazer o que cabe a nós, né? Então, mais alguma coisa que vocês queiram comentar de importante sobre liderança bíblica? Acho que tudo a gente resumiu, né? Demos uma resumida, né? Senão a gente fica até amanhã falando, né? E você vê também Isaías, a gente vê Isaías suplicando pelo povo, Isaías angustiado também, né? Então a gente vê que os líderes da Bíblia, eles não é esse relaxo, sabe? Ah, beleza, aquele lá tá se desviando, mas não tem problema, né? Os líderes da Bíblia, eles vão atrás, eles se importam. E são esses líderes que Deus quer hoje, pessoas que amem os seus liderados. Deus quer líderes, Ele não quer chefes, né? E eu acho que é isso, né? Em primeiro lugar, contato com Deus, proximidade com Ele, porque o resto é resultado, né? E aí a gente é usado da forma que Ele deseja, né? Então que a gente possa cultivar essas características, sejamos líderes ou não, né? Para, se Deus um dia levantar a gente, estejamos prontos para isso, estejamos preparados, vivendo isso em nossa vida, e que a gente, como membros, não como líderes talvez, mas como membros, que a gente ame o nosso próximo, que a gente tenha boas relações com o nosso próximo, com Deus, que a gente se importe com o nosso próximo, que a gente tenha paciência, que a gente tenha o que precisa, que a gente tenha empatia, e que a gente busque sabedoria e auxílio, né? Para que Deus nos guie, para que Deus realize a obra dele através de nós, né? Eu acho que é isso. Alguma coisa a complementar? Não. É isso mesmo? Deixe nos comentários aí o que você achou, tá? Curta o nosso vídeo, compartilha pro pessoal também, ajuda a gente. E muito obrigado, cara, pela tua participação. Nosso querido diretor jovem da Central de Osasco, quer visitar ele,
Rua Pedro Fioretti, 157. Osasco, Centro. Isso, o último sábado do mês temos celebração jovem, você é nosso convidado. Que no caso hoje. No Que é hoje, no caso. o Hoje mês é dia que- 5 de outubro. Isso. Tá? Nosso sábado, hoje tem a programação especial lá. Todo último sábado do mês. Hoje foi diferente. Hoje foi uma exceção, né? Oi? Vai ser o último Sim, sábado foi ou uma primeiro? exceção. Vai ser o último? Acredito que o mês que vem vai ser o primeiro também, Tá. mas aí a gente vai avisando, tá? A gente entra em contato com a gente se você tiver Ele avisa interesse. no próximo vídeo. É isso aí. Então, vamos orar pra gente fechar? Sim. Oremos. Senhor nosso Deus, que o Senhor venha nos capacitar para sermos bons cristãos verdadeiros e líderes, se assim for da tua vontade. Que o Senhor nos capacite desde já para que a gente exerça os cargos que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos prepare para o futuro que o Senhor tem para nós, que o Senhor continue abençoando o Jonatas no Ministério Jovem, que o Senhor venha usá-lo, que o Senhor venha guiá-lo, que o Senhor faça a tua obra através dele. Perdoa, por favor, os nossos pecados, usa-nos e nos prepare para o futuro que o Senhor tem planejado para a gente. Fica conosco, ajuda a gente a se manter com o Senhor e que os frutos do Espírito sejam uma realidade em nossa vida. Nos perdoe novamente, em nome de Jesus. Amém. Agora o texto-chave do nosso canal, pelo próprio convidado. Convido você a ler Efésios 5, verso 8. 5 verso 8. Tá. Alto para todo mundo ouvir. Vamos lá então. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do mundo. Luz do Senhor. É luz do Senhor, perdão, vou ler de novo. Vai lá, como é? Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que sejamos filhos da luz e que a gente cumpra a missão de Deus sendo líderes ou não, especialmente para os líderes, Isso aí. que é a quem se dedica a lição deste trimestre. Então que Deus te abençoe, fique com Deus Até mais. e até o próximo final de semana. Dá tchau. Tchau. Fala tchau. Tchau.